Como funciona a carência num plano de saúde? Você já parou para pensar nisso? Qual será que é o prazo de carência que pode ser aplicado às mais diversas situações? Eu vou explicar isso para vocês agora, acompanha aí. Carência em plano de saúde é um tema recorrente nas minhas aulas de pós-graduação e eu vou tentar explicar isso para vocês agora. Vamos lá. Primeira grande questão é o seguinte: diz a lei que sempre que houver uma situação de urgência ou emergência, o prazo de carência será de 24 horas, um dia. Então vamos pensar o seguinte: se você contratou um plano de saúde há 3 dias atrás, para a gente ficar num exemplo óbvio, e você teve um problema ontem ou hoje, por exemplo, ainda que você esteja no prazo de carência para internação, e o prazo de carência para internação é de 180 dias até 180 dias, como é uma urgência ou uma emergência, essa urgência ou emergência se sobrepõe aos demais prazos de carência e você então terá o direito de, desde logo, ser internado em razão desta emergência ou desta urgência, ok? Então, urgência ou emergência, o prazo de carência é de 24 horas, e aí a gente pode pensar num exemplo clássico de alguém que sofreu um acidente, por exemplo, e essa pessoa já tem mais de um dia no plano de saúde, ela terá o direito de ser internada, e esse direito não pode ser limitado. Esse direito não pode aqui, vou cobrir só as primeiras 12 horas de internação e depois você terá que procurar um hospital, pagar as despesas particulares ou ir para o SUS, ou para o hospital público. Isto é ilegal, cabe ação judicial. Se a pessoa se recusa aí, cabe ação judicial para exigir que a operadora de saúde mantenha você internado nesse hospital, né? Então, urgência e emergência 24 horas, o prazo regular de uma internação é de 180 dias. Claro, para quem está grávida, por exemplo, o prazo de carência para parto é de até 300 dias. Ou seja, o que a lei quis evitar é justamente que você entre num plano de saúde sabendo que está grávida e que você possa então usufruir. Para você ter cobertura para parto é preciso que seu plano de saúde tenha direito de obstetrícia, ok? Mas é plenamente possível fazer a quebra, a redução da carência de 300 dias quando essa gestante, por exemplo, também entra num processo de urgência ou emergência. Elton, quem vai definir se é urgência ou se houve uma emergência médica? O médico de confiança, o médico assistente do paciente, o médico que está ali acompanhando o caso, ele quem vai definir se é uma urgência ou uma emergência médica, por exemplo, e nessas situações não pode haver qualquer tipo de carência, ok? Eu estou aí para doença pré-existente. Olha, para doença pré-existente pode ser de até 24 meses, mas a gente tem que pensar aqui uma questão que é: a carência para doença pré-existente de 24 meses só será aplicada àqueles casos onde o consumidor sabia ser portador da doença. Ou seja, doença pré-existente é doença ou lesão que eu sei ser portador de uma determinada doença. Então, se eu, por exemplo, não sabia ser portador, ainda que o médico diga: olha, esse problema já existe há muito tempo no seu organismo. Se você não sabia ser portador, então não é considerado pela lei uma doença pré-existente. E isso é muito importante e fica claro para você. Bom, nas demais situações a gente pode entender assim. Primeiro, é preciso entender que a carência, o prazo de carência, não segue a doença, mas segue o tratamento. Elton, explica isso melhor. Vamos lá. É que isso é uma aula de pós-graduação, estou tentando sintetizar aqui para vocês, mas vamos colocar o seguinte para vocês. Imagina que mesmo para uma doença pré-existente, como eu disse, é possível que você faça exames ou consultas, né? Ou seja, você terá o que a gente chama de cobertura parcial temporária. Você só tem carência para doença pré-existente de 24 meses para aqueles procedimentos considerados pela lei como de alta complexidade. Que procedimentos são esses? Pensa numa internação, tomografia computadorizada, ressonância magnética, procedimentos de alta complexidade, uma carência de até 24 meses.
Ah, Elton, uma pergunta muito comum, né? Quem tem autismo, por exemplo, criança com autismo, como fica o prazo de carência? Olha, como eu acabei de mencionar, o prazo de carência não segue o problema de saúde, mas segue o tratamento. Qual é o prazo de carência do contrato para terapia? Se o autista, por exemplo, a criança com autismo, precisa fazer terapia, né? A lei diz que esse prazo de carência pode ser de até 180 dias, mas em geral os contratos têm diminuído esse prazo. Então, para os outros, para os demais casos, a carência pode ser também de até 180 dias, mas volto a dizer, em caso de urgência ou emergência, o prazo é reduzido e a carência de 24 meses para doença pré-existente só é aplicável a procedimentos de alta complexidade, por exemplo, aqueles que demandam internação. Espero ter te ajudado. Bom, qualquer coisa você deixa aqui seu comentário, a gente volta, pensa em gravar um novo vídeo esclarecendo dúvidas específicas e eu espero que esse vídeo tenha sido útil a você. Eu adoro interagir com as pessoas, então manda seu comentário, deixa aqui o seu contato, que para a gente vai ser sempre um prazer poder responder a todo mundo. Sucesso, que tudo fique bem, até o próximo vídeo.